Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui hoje para continuar a nossa reflexão sobre a palavra de Deus, tão preciosa na nossa caminhada, tão importante para nós. Antes de começar no assunto de hoje, vou citar aqui uma frase de um salmo, uma frase muito importante, um versículo tão assim estimado por muitos, né? Que fala daquele desejo mais profundo que cada pessoa tem no coração, né? Salmo 22. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando verei a face de Deus? Forte, né, gente? Mas quem de nós não tem esse anseio profundo de vida, de eternidade no coração? Esse anseio profundo de amor, esse anseio profundo de encontrar a fonte da vida, que é Deus, né? Assim como a corça suspira pelas águas, suspira igualmente por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo. Quando verei a face de Deus? Você também pode rezar dessa forma, fazer essas orações. E esse desejo de séculos, de milênios, de tanto tempo, vai ser respondido através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio trazer para a gente essa água viva, essa fonte de vida, né? Então a resposta é: quando verei a face de Deus? Jesus Cristo veio para a gente mostrar a face de Deus, né? Mas mesmo aí, nós precisamos sempre de alguém que nos mostre, que nos conduza, que nos faça ver, conhecer esse Jesus Cristo. Então nós precisamos de amigos. Que maravilha a gente ter amigos. Precisamos de bons amigos, né? Então na caminhada com Deus, lembre-se, você precisa de um amigo, de uma amiga, de alguém que possa realmente indicar para você onde é que está Jesus Cristo. E o Novo Testamento nos fala de alguns amigos. Se a gente for pegar os evangelhos, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 amigos que nos conduzem e nos mostram, nos apresentam para Jesus Cristo. E hoje nós queremos falar um pouquinho de um deles, ou melhor, de um dos evangelhos, né? O evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, não sei se vocês repararam, ele é bastante citado também pela igreja. Ele é chamado o evangelho eclesial. Se diz também que a partir dele é que a igreja foi construindo a sua doutrina de novo povo de Deus. É um evangelho muito importante, sobretudo porque nesse evangelho Jesus faz grandes discursos, seus grandes ensinamentos. Então ele é o mais valorizado da tradição da igreja, tem sido objeto de numerosos estudos. Já na antiguidade, né? A gente fala de Orígenes, João Crisóstomo, Cirilo de Alexandria, Hilário de Poitiers, Jerônimo, Agostinho e muitos outros comentaram o Evangelho de Mateus para ajudar-nos a compreender o seu ensinamento e para ajudar a nossa compreensão de Jesus Cristo. Então Mateus é um grande amigo porque ele traz para a gente toda essa riqueza, todo esse conhecimento de Jesus Cristo, né? E o texto proposto pelo evangelista ele é bastante atrativo. A composição didática impressiona, né? E ele foi, assim, impressiona dentro do quadro das comunidades primitivas, as primeiras comunidades. Graças às pesquisas estruturais é possível identificar a estrutura de Mateus. Então são 5 grandes discursos de Mateus. O primeiro
é o Sermão da Montanha. A gente sabe bem disso, né? O Sermão da Montanha. O segundo é a missão, o apostolado cristão, né? O Sermão da Montanha está lá no capítulo 5. 5, 3, 7, 27. O apostolado começa a partir do capítulo 10, quando Jesus fala da missão. Vai de 10, 5, 42. E a vida da comunidade cristã vai começar, né, esse grande discurso lá no capítulo 18 e vai pegar o versículo de 3 a 35. E o final dos tempos, de 24, capítulo 24, de 25 a 46. Essas 5 unidades demonstram como Jesus vive com seus discípulos, sobre os quais vai construir a comunidade do reino, de ajudar os crentes a aprendê-lo à memória, né? São discursos tão fáceis, tão claros, que a gente sabe de cor. De cor significa de coração, né? E ali, nesses discursos, Mateus vai distribuindo a doutrina do mestre, né? Assim. Então, todo catequista daquela época sabia. Não dava para fazer uma catequese sem isso daí, né? Como Marcos, o Evangelho de Mateus contará numa primeira parte, anúncio que Jesus faz do reino. Então ali se apresenta aquela questão das curas, ele caminhando, curando, né? E chamando os discípulos também. Numa segunda, mostra como o mestre, caminhando para a sua paixão, reúne os discípulos para constituir a comunidade. Testemunha é reino do Gênesis do reino, né? De Deus também. Beleza? Tá dando para acompanhar, gente? Espero que sim, né? Aí vem a pergunta, mas quem é que escreveu esse Evangelho de Mateus, ou melhor, quem é que foi esse Mateus, né? A teologia tradicional, ensinamento tradicional, identificou o evangelista Mateus como o apóstolo Levi, de quem fala o próprio Evangelho, né? E o nome Mateus significa dom de Deus, ou Deus dado. Aí tem o nome lá em grego, né? Teodoro, tem também no nosso português, né? O Teodoro significa dom de Deus, mencionados em todas as listas dos apóstolos, né, do Segundo Testamento. Os pais, depois também, isso. Os pais da igreja, Papias, Orígenes, Agostinho, Tanásio e muitos outros, reforçam a dotação bíblica e sustentam a ideia de que Mateus seja o Levi de quem fala nesse evangelho. Muito bem. A crítica moderna vai dizer que não foi o Mateus que escreveu o evangelho dele, mas que foi uma outra pessoa que escreveu o evangelho de Mateus. Não se sabe direito quem que escreveu, né? Mas os estudiosos dizem que foi um judeu gentil, quer dizer, um judeu que vivia entre os gentios, podia usar uma linguagem paradoxal. Como é que foi a partir da linguagem? Eles vão dizer isso aí, que foi um judeu gentil que escreveu. Data. O Evangelho de Mateus foi escrito depois do Evangelho de São Marcos. Então, se calcula, né, que deve ter sido entre os anos 70 e 80. Os estudiosos afirmam que o Evangelho de Mateus foi escrito a partir do Evangelho de Marcos, né? Ele foi organizado depois a partir do Evangelho de Marcos. E para quem é que ele está escrevendo? Para quem é que Mateus está escrevendo esse Evangelho? Roma tinha o Império Romano tinha 3 grandes cidades famosas. Roma, Alexandria e também Antioquia, era a terceira. Então lá em Antioquia, nessa cidade, existia uma comunidade judeu-cristã. Então Mateus escreve
para essa comunidade. E aí a gente vai ver muito claro no Evangelho de Mateus os discursos sobre a lei. Pergunta-se, já que Jesus Cristo era um fora da lei, que ele não observava a lei judaica, que ele não observava o sábado, que ele não observava nada disso. Confusão, né? Jesus teve muitos desentendimentos com os judeus por conta disso. Então, quando Mateus está escrevendo para uma comunidade que tinha os judeus, que tinha a tradição da lei, mas pessoas que não eram do judaísmo, né? Então ele tinha que escrever um evangelho que ajudasse essas pessoas a entenderem Jesus Cristo. Não como aquela pessoa que veio para abolir a lei. Jesus não veio para abolir a lei, Mateus afirma isso. Ele veio para dar cumprimento à lei, né? Então a gente diz também que a lei tinha se transformado numa série de práticas externas, né? Sabe, aquelas pessoas que fazem tudo certinho, mas o coração delas estava muito longe daquilo que elas estavam fazendo, né? Tá, Jesus chega a chamar as pessoas de sepulcros caiados, né? De túmulos, que eram bonitos por fora, mas dentro não tinha nada, senão podridão. Então Jesus veio não para abolir o ensinamento da lei, mas para dar cumprimento. Significa que dentro do coração de quem pratica, de quem observa todas aquelas práticas, deve ter algo chamado amor, algo chamado caridade, algo chamado misericórdia. Eu quero misericórdia e não sacrifício, né? Então Jesus veio para cumprir a lei. Essa lei que não pode ser uma prática externa, mas tem que ser algo profundo, que nasça de um coração que realmente ama a Deus e o seu próximo, né? Então Jesus vai explicar com força esses dois grandes mandamentos, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu ser e o teu próximo como a ti mesmo. Tendo esse amor profundo, a gente vai cumprir todas as práticas externas da lei e a gente vai cumprir a lei. Não estaremos fora da lei. Então o Evangelho de Mateus vai explicar isso, né? Vai explicar uma releitura da lei judaica, né? Mas a partir do coração. O coração que vai viver a lei que começa por dentro, não por fora, né? Senão é só casca, né? Já viram pau oco? Ele tá até bonitinho, mas quando você bate nele, você vê que tá oco, que não tem nada lá dentro. Então é isso. Mateus fala, olha, Jesus não quer pau oco. Né? Não é isso. Casca. Tem que ser bonito por dentro e por fora. Se dentro tiver vazio, não tem conteúdo, né? Esse conteúdo vai ser o amor. Amor a Deus e ao próximo. E quem vive isso, cumpre a lei. Pode sim continuar a observar as leis todas, né? Você vai continuar a observar os mandamentos de Deus, não vai transgredir nenhum deles, mas você vai viver isso a partir do coração. Muito bem, gente. Não sei se deu para pegar aí um pouquinho do Evangelho de Mateus. Nós vamos continuar agora meditando um pedacinho dele, só para a gente saborear e não ficar só falando. Saborear um pouquinho do ensinamento de Mateus. Nós vamos meditar um pouquinho sobre um desses grandes discursos, o discurso do Sermão do Monte. Vamos lá. Então, gente, vamos continuar. Não sei se vocês estão percebendo que aqui está ficando sempre mais claro. A noite da palavra e de repente tem uma luz que vai só aumentando aqui. É justamente porque a noite da palavra é a luz de Deus que invade a nossa noite. Como diz o Salmo 138, as trevas não são escuras para Deus, né?
elas brilham como o dia. A palavra de Deus ilumina a noite e faz com que a noite seja dia para nós, né? Então agora as palavras de Jesus Cristo, que chegam até nós através de Mateus, iluminam essa nossa noite e a transformam num dia, um grande dia de Deus que vem iluminar a gente, né? Então vamos comentar assim brevemente, não todos os versículos, do chamado Sermão da Montanha. Não sei se vocês sabem qual que é o Sermão da Montanha, ele é muito famoso, né? Então Jesus subindo ao monte, vendo a multidão, subiu ao monte e começou a ensinar, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados, né, e fala bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. E aí, então tem todos esses versículos, né? E vai concluir lá com o máximo, né, da bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos maltratarem e falsamente disserem todo mal contra vós por causa de mim e do Evangelho. Alegrai-vos nesse dia, porque será grande a vossa recompensa no céu, porque foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa. Pergunta: de quem Jesus Cristo está falando quando ele fala? Aqui ele falando que essas pessoas são felizes. Eu não sei se dá para saber de quem é que ele está falando, né? Por muito tempo eu não pensava que ele estivesse falando especificamente de alguém, mas ele estava dizendo o desejo que ele tinha para que as pessoas que estavam escutando ele, que as pessoas fossem felizes, né? Mas assim, especificamente de quem ele falava quando ele comentava esse evangelho, eu nunca tinha pensado, até que um dia, estudando, meditando um pouquinho as bem-aventuranças, me veio uma grande iluminação através de um autor. Jesus está falando dele. Jesus está dizendo que ele é feliz. Ele é feliz, né? Jesus fala que ele é feliz. E se a gente for pegar mesmo a vida de Jesus, a gente vai ver que ele era pobre, que ele era aflito, né? Ele chorou, né? A gente vai ver que ele tinha fome de justiça, a gente vai ver que ele foi perseguido por causa da justiça. Vamos ver aí que ele era misericordioso, pacífico, e que ele foi perseguido, né? Mas Jesus está falando que vivendo assim, né, dessa forma, ele é feliz, porque cumprindo as bem-aventuranças, realmente, dele é o reino dos céus. A ressurreição de Jesus Cristo, nós estamos aqui no tempo pascal, a ressurreição de Jesus Cristo é o cumprimento de toda a bem-aventurança. Jesus é feliz, porque com a ressurreição se concretizou tudo o que ele falou aqui, né? Foi consolado, o reino dos céus, foi saciado, né? Então, possui a terra e todas essas coisas, né? Então, Mateus está apresentando esse discurso de Jesus como o caminho da felicidade perfeita e como o caminho da nossa salvação. Então, qualquer cristão, né, precisa procurar viver as bem-aventuranças, precisa procurar colocar em prática. Então, precisa meditar, procurar entender esse ensinamento de Jesus Cristo tão importante, tão fundamental para nós, né? A gente vai comentar pelo menos alguns destes versículos. Quando Jesus fala: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa pobreza aqui
não significa a miséria que a gente vê no mundo, né? Jesus não está falando de miséria e Jesus não está apoiando a fome. Jesus não está falando disso. Jesus está falando da pobreza no bem-aventurado dos pobres de espírito, que significa a liberdade interior de todas as coisas. São Francisco de Assis foi talvez o que melhor entendeu isso daí, né? Não ter nada, ser totalmente livre de tudo, para possuir tudo e amar a todos, né? Se eu não sou apegado a nada, eu sou livre de tudo e tenho tudo. Se eu sou apegado a alguma coisa, eu não sou livre. Não tenho tudo e não recebo tudo. Então, a pobreza de espírito, vista como condição fundamental para acolher o tesouro dos tesouros, Deus. Enquanto tivermos apegos nessa terra e procurar consolações desse mundo através das riquezas desse mundo, nós seremos pobres. Né? Seremos pobres. Porque seremos pobres de Deus e não teremos Deus. Então Jesus Cristo veio ao mundo e não se apegou a nada desse mundo e não quis nada desse mundo, e sendo totalmente livre disso, ele tinha toda essa vida de relação com o Pai e com o Espírito Santo. Quando a gente celebra a festa de Francisco de Assis, tem esse comentário lá assim, ó: Francisco, pobre e humilde, entrou rico no reino dos céus. Está explicado, né? Entrou rico da graça de Deus. Então, a condição necessária, fundamental para a gente ser rico de Deus e fazer a experiência de Deus é essa pobreza que Jesus viveu como Filho de Deus nessa terra. E nada mais é que viver a nossa condição natural. Nós simplesmente não temos nada. Somos pobres. Chegamos pobres e vamos embora pobres. Né? Sabe o que falaram para Francisco para ele poder ter uma roupa no enterro dele? Hein? Vendo que ele queria morrer pelado, né? Morrer nu. E jogaram ele na terra, que ele pediu que jogasse ele na terra, porque ele queria voltar. Um dos freis entendeu o pensamento de Francisco e disse: Francisco, eu vou te emprestar uma roupa para você morrer. Ela não é sua, ela está emprestada. É empréstimo. Deram para ele de empréstimo, ele aceitou. A gente tem as coisas emprestadas e depois na morte a gente devolve. Quem entende isso, vive a liberdade e se enriquece de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esqueci de citar, mas vou comentar. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu vou comentar essa e vou comentar só mais uma depois. Puro de coração significa as intenções, gente. Nunca tinha pensado nisso, sabe? Um dia meditando e escutando, lendo também os comentários, que a pessoa pura de coração é aquela pessoa que não tem más intenções. É aquela pessoa cuja intenção fundamental é o bem. Não julga, não condena, não maltrata, não agride ninguém. Coração puro. E não quer possuir nada. E não quer roubar nada. Mas que tudo olha e em tudo enxerga um sinal de Deus e em tudo ama a Deus. Disso vem o respeito. Disso vem o amor, a doação para com tudo e todos, né?
É uma coisa de um homem olhar uma mulher. Ele pode enxergar a irmã dele ou pode enxergar na mulher algo para possuir. Né? E assim também as mulheres com os homens. Puro de coração, enxerga Deus no outro. E a única intenção é de amar Deus no outro. E faz bem o bem. Quem é puro de coração verá a Deus. Não depois, não, gente. Já nessa terra. Em tudo o que vê, em tudo o que olha, enxerga Deus e ama Deus. Pensa aí, se você tiver mais más intenções, ou se o seu olhar é um olhar que deseja possuir ou roubar qualquer coisa, está longe de ser pureza de coração. Não precisa conquistar, é isso daí, né? Então, Jesus é puro de coração porque dentro dele não existia nenhuma má intenção e nenhum desejo de posse de nada, senão contemplar, respeitar e amar a vida que estava ao redor dele. E para concluir, vou terminar com a terceira. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É também um jeito de olhar a vida, né, gente? Pessoa misericordiosa é aquela pessoa que olha a miséria do outro e se sente atraída e vai lá para cobrir, para cuidar, para fazer o bem. É o amor que a gente vive diante do mal, o amor misericordioso. O amor misericordioso a gente pratica justamente numa condição de maldade, né? De violência, de maldade. É o único tipo de amor que se possa realmente viver em condições de maldade, né? Então, ser misericordioso não pode ser visto como um bem para o outro. Às vezes a gente acha que Deus está pedindo para a gente fazer o bem para alguém que não merece. Não. O amor misericordioso não é um amor que se oferece porque o outro merece. Se oferece justamente porque ele não merece, porque ele não tem aquilo. O amor misericordioso não olha o mérito, olha a necessidade. Então, a pessoa que pratica o mal, ela precisa de muito perdão, de muita caridade, para ela ter uma nova chance e ela poder encontrar a vida. Se eu olhar o que ela merece, eu vou acabar matando aquela pessoa. Então, no reino de Deus não é permitida a morte, a violência. No reino de Deus se olha a necessidade de oferecer a outro uma nova chance, uma nova oportunidade. E a esperança de que ele vai mudar. Pensa aí quantas vezes Deus ofereceu para você uma nova chance depois de você ter feito uma grande maldade. Você foi dormir, acordou e viu um sol maravilhoso despontando. Misericórdia de Deus. Você fala, puxa, eu não merecia nem estar mais vivo. Mas, diante do mal, se oferece um bem para que aquele mal se transforme num bem também. Então, não é questão de ser destruído pelo mal, a tal ponto que eu vou fazer o mal para destruir o mal, mas destruir o mal com bondade, com misericórdia, e assim trabalhar a Deus todos os dias, cuidando desse mundo com misericórdia e oferecendo todos os dias uma nova chance. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus, na cruz, rezava, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles sabiam o que estavam fazendo, estavam matando ele, né? Sabiam muito bem o que era uma matança. Mas
Jesus cobre aquela maldade, aquele buraco, aquele vazio com misericórdia. E se diz que ele vai fazer isso. E quando toda essa maldade, todo esse vazio que tem no mundo for coberto de misericórdia, enfim, estaremos no reino de Deus. Então Deus vai continuar derramando misericórdia todos os dias até que o mundo vai conseguir ficar pleno. Então a salvação. E eu preciso ser salvo porque eu preciso de misericórdia, mas eu vou recebendo também na medida em que eu vou derramando misericórdia ao que está ao meu lado. Se eu me fecho ao outro com ódio, com raiva, eu me fecho também e não consigo receber a misericórdia de Deus. É por isso que Mateus fala aí pra gente. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só vou conseguir receber se eu der, se eu tiver abertura. Concluindo, gente, deu para saborear um pouquinho o ensinamento de Mateus, aí, através do Sermão da Montanha. Comentei as 3 bem-aventuranças: os pobres em espírito, os puros de coração, né? E os misericordiosos. Os pobres é o reino dos céus. Os puros de coração vão ver Deus. E os misericordiosos alcançarão misericórdia. Concluindo, leia Mateus. Aqui a gente comentou só uns pedacinhos. Leia o evangelho todo, medite. Ele é seu amigo, que conduz você para saciar essa sede que você tem de Deus, né? Eu fiquei aqui na beira da represa para lembrar isso. Nós precisamos de água. Assim como a corça suspira pelas águas, suspira por vós, minha alma, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus. A gente olha a água mata a sede do corpo, né? Mas aquilo que mata a sede da gente mesmo é o próprio Deus, e a gente entra em contato com Deus através da palavra dele. Que Mateus, com tanta inspiração do Espírito Santo, tão iluminado, escreveu para nós esse evangelho maravilhoso, onde a gente pode encontrar Jesus Cristo, essa água viva, e é onde a gente possa encontrar a Deus. Deus te abençoe, espero ter colaborado para que você tenha mais desejo de meditar sobre os evangelhos de Jesus Cristo hoje, de modo específico, o evangelho de Mateus. Deus te abençoe, continue aí conosco na noite da palavra, até a próxima semana.